Fala galera, beleza? Hoje nós vamos falar de uma ferramenta que eu particularmente uso muito, tá? Que é uma das ferramentas de análise de dados, análise de padrões espaciais da Azure, chamada análise de hotspots, ou seja, pontos quentes, né? A ideia é justamente pegar um dado que tenha uma dispersão espacial qualquer e descobrir aonde são os lugares que são mais quentes ou menos quentes para aqueles dados, ou seja, onde eu tenho concentrações de uma determinada coisa, seja ela o que for. No nosso caso vai ser um dado aleatório de quantidade aqui que eu criei só para a gente fazer esse experimento e eu mostrar para vocês como funciona a ferramenta. Vamos lá. Bom, vamos lá então. Eu tenho aqui, vocês já estão vendo aqui meu mapa, eu criei uns pontos aleatórios com um dado aqui de quantidade qualquer, um nome qualquer, só para a gente ter aqui um dado, tá? E eu vou direto para análise, tá? Sem muitas delongas. Vamos lá. Hotspot. Quando a gente pega aqui, ó, eu tenho Find Hotspots, tá vendo? Essa é uma análise que é para grandes dados, então ela roda, tá vendo? Ela usa o Spark, tá dito aqui. E aí ela precisa de uma determinada licença para rodar, tá? Tem o hotspot tradicional, que é o GetOrg aqui, que é o algoritmo mais tradicional para hotspots. E um Optimized Hotspots, que a gente faz também, que é uma versão otimizada, né, corrigida dessa estatística aqui. Existe também o Emerging Hotspots, nós vamos explorar ele num outro vídeo, que aí a gente precisa de ter tempo. Aqui é espaço temporal, tá? Então o Emerging Hotspots verifica como esses hotspots mudam ao longo do tempo. Então nós vamos fazer aqui eu vou fazer o mais clássico deles, tá? O Hotspot Analysis mesmo, ok? Deixa a ferramenta abrir aqui, ela demora um pouquinho para carregar. E veio. Bom, ela vai me pedir então a ferramenta, certo? O location da semana passada ainda está aqui, por isso que ele está me pedindo ela lá. Pronto, já tirei. Tá? O field, então eu preciso ter um campo aqui de quantidade, um campo numérico qualquer para ela determinar esse hotspots, tá? E aí as duas coisas, ó. Então eu posso fazer por fixa distante, por distância fixa, o inverso da distância, o inverso do quadrado da distância, tá? Zonas de indiferença, k-nearest neighbors, ou seja, os k vizinhos mais próximos, e eu posso passar para ele um spatial weights, né? Um mapa de pesos. Eu vou fazer por vizinhos mais próximos, tá? Não preciso passar esse cara aqui é opcional, tá? Então é para a distância entre uma feature e ela mesmo, né? Quando eu tenho uma interferência, por exemplo, se eu tenho um filão de ouro, por exemplo, um minério, então eu sei que dentro de um determinado espaço eu também vou encontrar ouro, porque se tem ali, ele tem um tamanho mínimo, né? Então, esse seria o self-flotation. No nosso caso eu não pus nada, mas se fosse algo, por exemplo, sei lá, mosquitos da dengue. Se eu encontrei numa casa, provavelmente nas casas em volta, uma quadra aí mais ou menos eu vou encontrar, tá? Então seria algo parecido. E aqui o número de vizinhos eu vou deixar 8 mesmo, mas eu posso fazer mais se for o caso. Então, para cada um desses caras ele vai considerar os 8 mais próximos para ver se ele é um ponto quente ou um ponto frio na região dele, tá? E vamos rodar, tá? Simples assim, cliquei e rodei, tá? E olha lá, ele me trouxe então os pontos. Vamos tirar esse cara aqui, olha lá, ó. Uma coisa legal é que ele não traz só os pontos quentes, ele traz os pontos frios também. Então tá aqui. Aqui essa região é a região mais quente, tá? Quando a gente vê aqui, ó, esse cara aqui é o cara super quente, tá? Então ele tem o G-score, tá vendo? 3 pontos alguma coisa, ele tá lá em cima nas bandas dos neighbors, tá? E ele tem uma quantidade de 4.496. Se você pegar aqui, ele tá alto mesmo em volta dos outros caras que estão altos na região. Ele é um dos mais altos, provavelmente o vizinho dele aqui também deve ser um cara gigante, olha lá, 5.000 é alguma coisa. Mas, Vitor, então os mais altos são 5.000? Não, não. Esse cara aqui é o lugar onde está quente em relação aos vizinhos. Pode ser que eu tenha, por exemplo, uma região aqui, vamos supor, nesse lugar aqui, que eu tenha todo mundo muito alto, ó, tá vendo? Inclusive, peguei aqui, tá? Os dois caras são muito altos. Todos os vizinhos provavelmente estão muito altos. Então esse cara não aparece como um hotspot. Ele apareceria talvez um hotspot global
mas aqui nessa distância, se eu testasse aqui outras áreas, outras formas de análise, elas apareceriam. Mas como eu estou considerando só os vizinhos mais próximos para a tendência, provavelmente esses vizinhos aqui são vizinhos bem pequenos, são menores, né? Ou quando você considera os 8, eles são menores, mas ele considerou aqui que é uma área muito quente em relação à média da região em que ela está inserida. Provavelmente ele está pegando esses caras aqui de baixo, como sendo os caras mais, como sendo os vizinhos mais próximos, e aí ele realmente gerou uma área aqui de calor nessa região. E ao mesmo tempo eu tenho áreas frias, que são aqui, ó, tá vendo? Todo mundo é muito baixo. Então, esse cara aqui nem é tão baixo assim, mas ele está sendo considerado, tá dentro de uma área fria, tá vendo? Onde eu tenho pontos frios aqui, né? Porque provavelmente eles são menores do que toda a vizinhança deles. É o caso desses caras aqui, ó, tá? Que devem ser muito menores do que a vizinhança inteira. E é assim que funciona, tá? O hotspot, o cold spot, ele funciona exatamente assim. E ele te dá a confiança. Então, quanto mais escuro, mais confiante ele tem de que esse cara aqui é um ponto quente em relação à região dele. E quanto mais claro, mais azul, também mais confiante que esse cara aqui é um ponto frio. E aí tem o pessoal que é não significante, ou seja, ele não apresenta mudanças, variações de média significativa em relação aos vizinhos. Vamos fazer num outro cara aqui, só para a gente ver uma diferença. Vamos pegar o fixed distante, tá? E a distância euclidiana. E eu vou passar para ele. Eu acho que isso aqui é opcional. Então nós vamos deixar só o método euclidiano, esse eu vou deixar mesmo. E ele vai calcular aqui a distância média de inferência dessa zona. Tá? Eu vou dar um run aqui e a gente vai ver ele rodar de novo. Tá? E foi. Olha lá. Veja que ele pegou as mesmas áreas, só que aquele cold spot que tinha aparecido aqui já não apareceu, ele apareceu mais para baixo aqui, tá? E apareceu um outro aqui em cima. E mudou um pouquinho a posição desses hotspots aqui. Então realmente os vizinhos deles aqui são vizinhos que têm significância. Aquele cara principal ainda está aqui. Os dois principais aqui, né? O de 4.000 e pouco e o de 5.000 e pouco, ainda estão aqui como hotspots na região. E apareceu um outro cara aqui que eu acho que já estava como hotspot, ele ou um vizinho dele, com 3.000 e pouco nessa outra região aqui. Eu poderia fazer isso de N formas, ele daria resultados provavelmente diferentes cada vez que eu fizer, um pouco diferentes para lá, um pouco diferentes para cá, mas como a maior parte dos algoritmos considera a relação espacial e a relação de proximidade, a gente sempre vai ver, muito provavelmente usando tudo isso aqui, a gente sempre vai ver essa relação aqui, esses caras aqui como hotspots nessa região. Provavelmente tem um ponto de concentração, na verdade eu provavelmente não, estatisticamente eu tenho um ponto de concentração espacial de um determinado efeito, tá? Supondo que fosse a dengue, supondo que fosse casos de dengue. Bom, então, se eu tenho um hotspot naquela região, é porque aquela região, naquele momento, é uma região onde eu estou tendo muitos casos. Ou estou tendo muita ocorrência de mosquito. Então, alguma coisa tem. Tem que procurar o que está acontecendo ali. Se fosse, vamos lá, se eu estivesse numa mineradora olhando uma mina, tá? E ali fosse uma ocorrência de metal, onde as inspeções estão dando mais metal. Poxa, é para lá que eu vou movimentar a minha extração, porque é ali que está o material que eu quero. Entendeu? Essa é a ideia do hotspot, é procurar aonde as coisas estão acontecendo com mais frequência. O outro lado do uso disso é justamente, por exemplo, se eu estivesse analisando demanda de um determinado material para abrir uma loja, tá? Então ali, por exemplo, seria aquela regiãozinha que ficou vermelha ali nas duas análises que eu fiz, seria a região para eu explorar, para eu descobrir por que essa demanda é tão alta e aonde ali abrir uma loja. Tá? Essa é a ideia do Hotspots. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de curtir o vídeo, deixar o joinha aí embaixo, né? Comentar, porque isso sempre ajuda o nosso algoritmo do YouTube. Se inscreve no canal, já aproveita, já ativa o sininho aí para quando eu postar de novo você receber o aviso aí que eu postei. E também, especialmente, não se esqueça de me seguir lá no Instagram. Eu posto todos os dias alguma coisa nos meus stories. Então, recheado de conteúdo, recheado de material legal. Fiquem à vontade para me sugerir outros conteúdos. A gente aqui aceita muitas sugestões e faz muitos vídeos desses de sugestões. Beleza? Valeu!